estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. E aí, galerinha das cheiras sociais, tá difícil sair sociais aqui, né? Estamos aqui de volta, eu aqui de novo, chachando, eu aqui de novo para chachar, né? Mais uma vez aqui nesse domingo, primeiro domingo de lockdown, nesse domingo chuvoso, tá? Aí vocês acabaram de ter uma aula minha bacana de demografia e vamos ter uma aula de atualidades, que é Israel e Palestina, que provavelmente vai cair no seu Enem. É exatamente pela ligação política do nosso estrume, nosso presidente e do governo de Israel, tá? Principalmente pela aproximação de Israel com os Estados Unidos da América também. Então tudo isso tem relação e você vai entender agora, tá? Mas antes de começar, dá esse print aí bacana, que eu me esqueci da última vez, e coloca lá no seu Instagram, no seu history, e marca @BeneditoSerafim e @os cara de pau do vestibular, para eu saber que tá assistindo. Eu tenho que saber, para saber se tá assistindo mesmo. Para saber se eu tô falando aqui é para o palhaço, né? Se eu não tô aqui de graça, entendeu? Fazendo aqui para ninguém assistir, eu quero saber se você tá assistindo, sacou? Outra coisa importante, se liga que todo dia tá saindo videodica lá no Instagram dos cara de pau. E aqui também no canal, a gente tá abrindo as primeiras videoaulas. Então, se tu tem um amigo que não é fera cara de pau, tá desesperado, não sabe como estudar, fala para ele não se preocupar, manda ele vir para cá, manda ele seguir o canal, ativar o sininho, tá? Que aí, inclusive, toda vez que sair um vídeo novo para ele, ele vai perceber. Não vai perceber, Matheus? Não aparece para ele, né? Pronto, beleza? Você também ativa o sininho aqui, dá o like aqui, e é isso, tá? Vamos começar a nossa aula de Israel e Palestina, tá, galera? Lembrando que é um assunto um pouco complicado, mas é um assunto... Oi? Oi? Nada não? O Matheus falou comigo ali. Falou não? Não foi tu que falou não? Não. Pronto, eu tô dizendo, saravá. Pronto, basta a mulher na fila, porque vocês não sabem, hoje a gente foi aqui, Matheus, comprar comida, e na fila do supermercado que a gente tava comprando comida, Matheus teimou dizendo que tinha uma mulher na frente da gente, só que não tinha ninguém. Inclusive a mulher do caixa fazia, podem vir vocês dois. Eu falei, eu quero ir. Ele falou, não vai não, tem uma mulher aqui na frente. Não tinha ninguém na frente da gente. E agora eu comecei a escutar umas vozes aqui, eu acho que pronto, agora tá bom, agora tá bacana. Tá chegando 3 da manhã, perto das 3 da manhã, pronto, que é... Oi, rapaz, me arrepiei todinho agora. Vixe Maria, Chiba luxúria, não fique aqui não, rapaz. Mas voltando pra cá, vamos pra aula, rapaz, vamos pra aula, porque sabe, 3 da manhã é a hora que os espíritos, né, vocês sabem, né? Mas vamos lá, vamos embora. Israel e Palestina, tá? Os judeus e árabes e tal. O que é que vocês têm que entender sobre esse assunto e que pode estar na sua prova do Enem, tá? Lembrando, eu tenho uma disputa territorial ali, né? Uma disputa, inclusive até religiosa, como eu coloquei no primeiro slide aí, pela Terra Santa, né? Entre cristãos, judeus e muçulmanos, tá? Lembrando que para todas essas 3 religiões, aquela região ali é uma região santa, tá? Só que a gente sabe que isso é muito da mitologia dessas religiões. E lembrando, não estou falando mitologia como uma forma ruim, mitologia porque é uma mitologia, né? É uma história de mitos que toda religião tem, né? O muçulmano tem, o cristão católico tem, o cristão evangélico tem, o judeu tem, o budista tem, todas elas têm sua mitologia, tá? Que você acredita porque você tem fé e continua inclusive acreditando na sua fé, tá? Mas não deixa de ser uma história de mitos, uma história de mitologia, tá? Então, para todo mundo ali dessas 3 religiões, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, aquela região ali dentro da sua mitologia é uma terra santa. Só que a gente sabe muito bem que, na verdade, estrategicamente, comercialmente falando, é um lugar perfeito comercialmente falando. Por quê, Bené? Porque é exatamente uma região que liga, tá, a África, a Europa e a Ásia. Então, é uma das poucas regiões no mundo que ligam 3 continentes. Então, quem domina aquela região, domina o comércio nesses 3 continentes, tá?
Mateus, inclusive, é bom você dar uma ligada no ar, porque agora tá ficando quente. Beleza? Vamos começar na parte da história deles, né? Beleza. Primeiro a gente tem ali a chamada diáspora. A gente vai voltar muito no passado, vamos da diáspora, né? A gente tem a chamada diáspora, que é quando os judeus eles são expulsos de Jerusalém, ali mais ou menos no século III, tá? Depois de Cristo, pelo Império Romano. Então o Império Romano, ele domina aquela região e expulsa os judeus dali. Tá? Lembrando que você vai lá na história, na mitologia, né, que os judeus são expulsos porque para o Império Romano, agora católico, apostólico romano, né, os judeus foram aqueles que mataram Jesus, assassinaram Jesus, e aí vão lá e expulsam os judeus. Tá? Bem, depois os judeus eles ficam aí em busca da terra prometida lá em Canaã, com um movimento chamado sionista. Esse movimento surgiu ali no século XIX, tá, galera? Que era um movimento que dizia que os judeus eles tinham por direito votar a Canaã, voltar a essa terra santa, que é também dessa terra ali ao redor, em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Então esse movimento vai surgir, reivindicando o direito dos judeus voltarem para essa região. Que vale ressaltar, tá? Essa região já começava a ser dominada pelos muçulmanos. Agora foi uma zoada lá fora, eu também escutei. Pronto, agora tá bom, né? Eu acho que tem alguém entrando, não tem não? Se alguém entrar, eu me cago todinho aqui, rapaz. Só tá nós dois aqui de madrugada. Eu vou até tirar o óculos, eu acho, porque não vejo nada, fica tudo escuro ali. Galera, tá pesado, hoje tá pesado. Mas vamos voltar pra cá, né? Tem ninguém não, né, Mateus? Nem vivo, nem morto. Mateus, pronto, pegaram o Mateus agora. Tem ninguém não. Nem vivo não, né? Morto a gente não sabe. Vixe, mas meu Deus do céu. Voltando pra cá, Saravá Ogum. Vamos lá. Já até me perdi, rapaz. Nesse momento, aquela região está ali dominada pelos muçulmanos, pelos árabes, tá? E aí os sionistas querem voltar e reivindicar o direito da posse da região ao redor de Jerusalém. Beleza? Bem, continuando, porque eu falei o que vocês estão vendo aí no slide. Lembrando que eu vou estar mandando esse slide daqui a pouco para o grupo de vocês e para o bunker também. Mas bem, na Primeira Guerra Mundial, tá, o Império Turco-Otomano ele cai, ele perde força. Lembrando que o Império Turco-Otomano tinha de maioria ali de descendência árabe, muçulmana e tal. Quando esse império cai, tá, a região do Império Turco-Otomano fica agora ao poder do Império Britânico. Tá? E o que acontece? Os britânicos começam a incentivar que os judeus vão para lá. Tá? Que era também tendo essa parte do movimento sionista. Lembrando que o movimento sionista era muito forte não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos da América. Tá? Então eles vão incentivar que os judeus voltem para essa região ao redor de Jerusalém. Inclusive os britânicos vão desenvolver escolas, vão desenvolver fábricas, ferrovias, rodovias, ou seja, vão investir em infraestrutura para os judeus tomarem conta dessa região. Mas lembrando, nesse primeiro momento não é uma invasão. Tá? Inclusive os judeus começam a chegar nessa região que era o antigo Império Turco-Otomano, que era de maioria árabe, tá? Eles começam a chegar e comprar regiões para morar, para estabelecer a sua infraestrutura e tal. Então, primeiramente, não é uma invasão, não é uma guerra, tá? Só que, claro, que os árabes ficaram putos, é lógico. Porque além de ter perdido uma guerra, do seu império ter perdido uma guerra, começa agora, tá, a ver seu território sendo ocupado legalmente, comprando território, mas começa a ver esse território ocupado por judeus, tá? Então já rola aí uma certa raiva, perdi a palavra que eu quero falar, ó. Enfim, um embuste, né? Embuste é a palavra? Embuste? Não é embuste, não? Pode ser. Vocês entenderam? Começa a surgir uma certa raiva dos árabes ao povo judeu. Beleza? Bem, aversão. Mas a palavra não era essa, não. Mas acho que é ranço. É um ranço. Mas eu acho que era embuste mesmo. Enfim, tá? Na Segunda Guerra Mundial, o que é que vai acontecer? Vocês sabem que o movimento nazista, que inclusive era um movimento cristão, tá? Era um movimento cristão, inclusive Hitler era católico, apostólico, romano. Inclusive a gente vai ter um momento ali o nazismo influenciando na escolha dos papas, nesse momento histórico, tá? E se Hitler ele era cristão, católico, apostólico, romano, Hitler perseguiu os judeus e vai dizer ali que uma das
das importâncias do nazismo, ele diz assim, nós temos que combater os judeus, porque o judeu foi aquele povo que matou Jesus. Está dentro também da teoria, né, da oratória de Hitler e do movimento nazista. Que a gente sabe que, na verdade, na prática, o que vai acontecer é que a Alemanha pós-guerra sai bem quebrada economicamente, tá? Depois vai ter uma ajuda econômica ali de outros países da Europa, até dos Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas com a crise de 29, a Alemanha entra novamente em uma crise econômica. E quem estava bem nessa crise econômica eram os detentores dos bancos, do comércio, da indústria. E nesse momento na Alemanha, os detentores dos bancos, do comércio, da indústria eram judeus. Então a ideia de Hitler era, eu tomo isso do judeu para o Estado, tá? E boto o judeu como inimigo. Eu vou usar essa oratória que o judeu é inimigo porque matou Jesus, porque assassinou Jesus. Vou passar isso para o povo que me segue, mas na verdade eu vou tomar porque os judeus são detentores das riquezas. Tá? Então a gente vai ter dentro do governo nazista uma perseguição aos judeus, a gente vai ter o Holocausto, apesar de muita gente negar, porque tem uma galera revisionista aí, imbecil e ridícula, né, que quer revisionar certas coisas da história e que vão dizer que o Holocausto, por exemplo, não existiu. Existiu sim o Holocausto. Tá? E durante essa perseguição, muitos judeus migraram para onde eles tinham uma certa segurança, uma certa fortaleza, né? E para onde era? Para onde era, Bené? Para exatamente essa região onde eu tinha judeus chegando desde o fim da Primeira Guerra Mundial, que era essa região ao redor ali de Jerusalém, beleza? Inclusive, os nazistas fascistas vão apoiar alguns árabes com dinheiro, com armamento, com tática militar, para combater os judeus, inclusive os britânicos. Por quê? Porque se os britânicos estavam do lado dos judeus, logo para os nazistas, os britânicos também eram inimigos. Bené, porque britânico do lado judeu, vamos lembrar lá, eu acabei de falar, tá com a miséria? Que memória miserável é essa sua? Acabei de falar que os britânicos, ao ocuparem o antigo Império Turco-Otomano, eles apoiam que os judeus vão para lá. Então, para os nazistas, tanto britânicos quanto judeus são inimigos, tá? Bem, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, ela vai dizer que existe uma alta necessidade da criação de um Estado de Israel. Não é que porque os judeus têm que ter o Estado e tal, mas é muito mais pelo momento que estava acontecendo, do Holocausto, de perceber que os judeus foram tratados como escravos, que muitos morreram. Então havia uma comoção global para se criar um Estado de Israel, um Estado onde os judeus se sentissem seguros e que aquilo ali do Holocausto nunca mais acontecesse novamente. Tá? Em 1947, a ONU propõe dividir o Estado, tá? Propõe dividir o território ali de Jerusalém, e aí ela ia dar uma parte para os judeus e outra parte para os árabes que já estavam lá. Tá? E nessa divisão, a ideia era, na região dos judeus, ter 650 mil judeus, tá? E no outro estado, no caso do estado árabe, um estado muçulmano, um estado palestino, tá? E até ali 1.300.000 árabes, tá? Isso em 1947. Em 14 de maio de 1948, já foi até questão de Enem, isso também, tá, fera? Se liga nisso, acho que 2017, se eu não me engano. Foi declarada a independência de Israel, foi declarado a criação, a independência do Estado de Israel. Inclusive, não só os Estados Unidos, como a antiga União Soviética, reconhecem o Estado de Israel. E por que eu estou botando esses dois atores agora? Porque eles começam a aparecer cada vez mais forte, porque pós-Segunda Guerra, nós vamos iniciar uma Guerra Fria. E esses dois atores têm muita importância nessa história de Israel e Palestina. Tá? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão reconhecer o Estado de Israel lá em 1948. Em 15 de maio de 1948, tá? Os árabes putos, porque teve o reconhecimento do Estado de Israel, já estavam putos desde a Primeira Guerra Mundial, eles vão atacar os judeus, beleza? Eles vão atacar os judeus. E aí, claro que, nesse momento, o mundo mais ou menos fala, ó, os judeus acabaram de passar por um sofrimento do Holocausto. Acabaram disso. E aí vocês estão atacando os judeus, então os árabes, vocês estão errados e tal. Parar. Bem, em 1959 foi criado o primeiro acordo de paz entre árabes e israelenses, ou seja, entre essa Palestina e esse Israel, beleza? Então é criado exatamente o primeiro acordo de paz entre essas duas nações, tá? Em 1964 foi criada a chamada OLP,
OLP, galera, se liga nessa sigla, tá? Você não pode esquecer, eu não me esqueço, o Matheus não se esquece, ninguém que faz geografia se esquece dessa sigla, tá? É uma sigla que você tem que saber de cor a OLP. De novo, Matheus. Tem gente, meu Deus do céu. Vou parar a gravação, que os espíritos estão tudo aqui virados da moléstia. Olha, OLP, tá? Organização pela Liberdade da Palestina, tá? Seria aí uma instituição que a ideia era, se foi criado o Estado de Israel, vamos criar um Estado da Palestina, beleza? A OLP, liderada, inclusive, por Youssef Arafat. Esse também é um nome muito importante e vai ser importante até lá na frente, em 93, daqui a pouco a gente chega lá. Em 1967, teve a chamada Guerra dos 6 Dias. Por que dos 6 dias, Bené? Tu acha que a Terra é plana? Tu votou 17 em 2018, foi? Porque senão, tu sabe por que foi Guerra dos 6 Dias, caralho. Porque durou 6 dias, caralho. Puta merda. Né? Israel rapidamente, com apoio inclusive dos Estados Unidos da América, tá? Rapidamente invade territórios árabes naquela região, tá? Eles vão invadir, ó, a faixa de Gaza, a Península do Sinai, esses dois no Egito, a Cisjordânia em Jerusalém Oriental, a Jordânia e as colinas de Golã na Síria. Beleza? Então, ó, eles vão invadir todas essas regiões, tá? Lembrando mais uma vez, faixa de Gaza, Península de Sinai no Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental na Jordânia e as colinas de Golã na Síria, tá? Então, os judeus invadem essa região com apoio norte-americano. E aí, mais uma vez, é claro que os árabes vão ficar putos. Né? Mas vamos ficar puto. Não basta ter perdido a Primeira Guerra Mundial, não basta os judeus estar chegando no meu território, não basta a ONU ter mandado criar o Estado de Israel, não basta, agora vem isso, os caras me invadem, inclusive no território que não era deles, perante a ONU, os caras invadem e ninguém faz nada, ninguém fala nada, como assim? Tá, para... Os árabes ficaram extremamente putos. Esperaram alguns anos, e em 1973, tá, os árabes, num feriado chamado Yom Kippur, que é um feriado judeu, é o chamado feriado do perdão, onde os judeus vão perdoar os seus algozes, ou seja, perdoar todo mundo que lhe fez mal, tá? Então os judeus param o dia, né, param esse dia do ano para perdoar, e aí nesse feriado Yom Kippur, os árabes vão lá e tentam invadir Israel, na guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Só que, claro, nesse momento Israel já está fortemente acoloiado, né, na parceria com os Estados Unidos da América. Então, quando os árabes tentam invadir, Israel, no caso os judeus, mas os Estados Unidos contra-atacam rapidamente. E os árabes saem derrotados dessa guerra do Yom Kippur. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Eles vão ficar de boa? Eu falo, ó, bicho, na bala não dá para vencer. Porque os caras estão com os Estados Unidos, não dá para vencer na bala. Não dá de jeito nenhum. Então vai fazer o quê? Vamos vencer em outro ponto, pai. Vamos vencer no ponto onde dói mais nos Estados Unidos. Qual é esse ponto? O bolso. O que é que os caras mais gostam, o que os caras mais precisam, o que é que a economia dos caras é baseada em quê? É baseada no petróleo. Eita, o petróleo é a gente que tem, ó. Vamos foder os Estados Unidos nisso. Então esse mundo árabe vai criar a lei chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na verdade é um cartel, tá? Onde os países que produziam petróleo, para se vingar, né, de Israel e dos Estados Unidos da América, vão diminuir a produção do petróleo e com isso o preço do barril do petróleo ele sobe virado na moléstia, ele dispara. Criando, inclusive, em 1973, uma grande crise econômica que é derivada exatamente disso, o primeiro choque do petróleo mundial. Tá? Bené, o que é que isso vai acontecer? Vai lascar a economia norte-americana e a economia do globo por inteiro. A gente no Brasil aqui vai sofrer também, em 73, por causa disso. Beleza? Depois é criado o chamado Acordo de Camp David, onde o Egito vai perdoar Israel. Tá, o Egito vai falar, não, beleza, tá de boa, vocês estão certos e tal, parar. E Israel vai devolver a Península do Sinai para o Egito, tá? E o Egito, além de perdoar Israel, ele vai reconhecer o Estado de Israel. Isso em 1979. Bené, qual é a treta nisso, Bené? O mundo árabe vai ficar puto com o Egito, velho. Fala, meu irmão, tu é traíra, é negão.
Se saia que você é traíra, tá? Que você é da crocodilagem, tá aí se juntando com os inimigos, tá errado você, entendeu? Então, inclusive, rola aí a primeira racha entre o mundo árabe, tá? Que tinha como inimigo o mundo de Israel e o mundo judeu. Em 1987, nós temos a chamada primeira intifada, tá? Que é outro assunto que pode estar muito sempre presente na sua prova, tá? A primeira intifada, tá, galera, foi exatamente o seguinte: a população árabe vai atacar as tropas de Israel, mas os caras não foram com armas, os caras foram com pau e pedra, né, atacar os tanques de Israel e tal. E aí o que acontece? Israel vai revidar, negão, com artilharia pesada, criando um massacre. Só que esse massacre é televisionado. O que acontece é que Israel, nessa ideia de sempre ser protegido do mundo, né, de ser a nação que sofreu o Holocausto e está sendo protegida do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Eles pensam que podem fazer tudo, e nesse momento eles massacram a população palestina, que estavam sacudindo pedra nos tanques, que nem arranha dentro do tanque. E os caras metralham tudo, metem bomba e tal, parar. E isso tudo é televisionado, vai criar toda uma crise diplomática global. Tanto é que vai pegar muito mal para Israel isso. Beleza? E no mundo árabe, o mundo árabe vai ter a criação do chamado Hamas. O Hamas, aí sim, diferente da OLP, que queria apenas o reconhecimento do Estado da Palestina, o Hamas agora ele não quer só o reconhecimento do Estado, ele quer o reconhecimento do Estado da Palestina e ele quer exterminar o Estado de Israel. Então veja, o Hamas ele é extremista. Então cuidado para não confundir o Hamas com a LP, beleza? E o Yasser Arafat pensava uma coisa, pensava, né, o reconhecimento do Estado da Palestina, enquanto o Hamas queria o extermínio de Israel e o reconhecimento do Estado da Palestina. Beleza? Em 1993 vai ter um acordo de paz. O presidente Bill Clinton, que acho que vocês não sabem quem é, mas é um presidente importante ali da história norte-americana, é dos anos 90. Ele é importante pelo combate da guerra às drogas na América Latina. Tanto é que ele é citado lá em Narcos, no seriado Narcos e tal, é Pará, principalmente o Narcos México e tal. Beleza? Ele é um cara muito... Ele tem um escândalo aí, né, com Mônica Lewinsky, que era a secretária dele, tá? E que disse que foi assediada e abusada por ele. Ele disse que não, negou, foi pra televisão, negou. A mulher dele, Hillary Clinton, que foi candidata a presidente contra Trump, estava lá do D falando, eu confio meu marido, até que Mônica apresentou um terno, onde no terno tinha uma gozada, né? Uma gozada, galera. E aí fizeram o teste para saber se a gozada era dele, com DNA e tal, descobriram que era dele, e aí foi uma treta da porra. Né? Ele é um cara que tem vários altos e baixos. O muro, inclusive, no México, é criação dele, a ideia dele. Então tem várias coisas de Clinton que resvalam até hoje. E aí Clinton, em 93, consegue mediar um acordo de paz entre Israel e o mundo da Palestina, entre a Palestina, tá? De um lado, no lado da Palestina, tinha o Yasser Arafat, e do lado de Israel, tinha o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, sei lá, né? E aí eles conseguem fazer, que é o chamado Acordo de Oslo. Oslo não é só aquele personagem de La Casa de Papel, não, é uma cidade, é um país, tá? Pará, tá? Que teve esse acordo de paz entre Israel e Palestina, que basicamente a Israel prometia devolver a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia em até 10 anos, tá? Então a ideia é que se foi criada em 93, até 2003 essas regiões seriam devolvidas ao mundo árabe, à Palestina e tal. Em 95, Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu, porque o extremista judeu não aceitava que tivesse um acordo de paz. Então foi lá e matou Yitzhak Rabin. Tá? E aí vai matar, e a direita conservadora de Israel, a direita extremista de Israel, vai ganhar mais força e vai derrubar o acordo de Oslo, tá, galera? E aí todo aquele acordo de paz, pensado e tal, foi derrubado. Em 2000, tivemos a segunda intifada, liderada pelo Hamas, tá? Uma segunda ofensiva contra Israel, só que dessa vez não com pau e pedra, agora já com metralhadora, com lança-granada, enfim, tá?
Em 2002, nós temos uma construção do muro da Cisjordânia. Israel construiu um muro e falou, eu não quero os palestinos aqui, eu vou construir esse muro, esse território que eu ia devolver, vou devolver mais porra nenhuma, inclusive eu vou expulsar todo árabe que tiver dentro desse meu território. Beleza? Em 2004, o líder do Hamas ele é morto. E aí quando ele é morto, acontece de uma trégua, acontece meio que uma paz, acontece uma calmaria, tá? Que vai ressaltar, não ficou por muito tempo, mas rodou uma calmaria. Inclusive, os judeus se retiram da faixa de Gaza e da parte de Cisjordânia e falam, não, de fato é de vocês, a gente que invadiu essa porra na Guerra dos 6 Dias, nos anos 60, a gente vai se retirar numa boa, numa paz, tá de boa, o líder do Hamas extremista já morreu, tá de boa, beleza? Em 2006, aí rola uma treta. O Hamas, ele vence as eleições da Autoridade Nacional da Palestina. Tá? Que é uma eleição, que é exatamente a parte política da Palestina, e o Hamas vence. Tá? E aí o que acontece? Não só os Estados Unidos, como o mundo em todo, não podia aceitar que o extremismo muçulmano, tá, ganhasse eleições da Autoridade Nacional Palestina. Então começa a rolar umas intervenções econômicas, umas barreiras econômicas agora contra a Palestina. Em 2008 vai ter um acordo de paz entre o Hamas e Israel. O Hamas falou, aquele meu lado extremista passou, não sou eu mais não, a gente é de boa agora e tal, parar. E aí vai ter um acordo de paz mediado pelo Egito, tá? Ele foi firmado esse acordo de paz. Só que 6 meses depois, esse acordo de paz ele foi desfeito. Tá? Por quê? Porque Israel não quis tirar os bloqueios econômicos contra a Palestina. Tá? E aí o acordo é todo desfeito, é rasgado. Beleza? Em 2014 a treta continua. 3 jovens judeus foram assassinados e o crime foi atribuído ao Hamas. Tá? Quem matou os jovens judeus foi o Hamas. Do outro lado, um judeu extremista assassina um jovem palestino como ato de vingança. E aí, mais uma vez, os ataques voltam dos 2 lados. Tá? E isso exatamente em 2014. Tivemos de um lado os judeus 65 soldados mortos e do lado dos palestinos 2.000 palestinos mortos, galera. Tá? E para finalizar a treta, em 2018 Trump, tá, presidente dos Estados Unidos, até então agora presidente dos Estados Unidos, que sempre teve do lado de Israel, tá? Ele vai retirar a embaixada de Tel Aviv e vai colocar em Jerusalém. Beleza? Benel escreve, lá em 48, tá? Quando foi criado o Estado de Israel, em 49, quando foi oficializado o Estado de Israel, Jerusalém se tornou território da ONU. Jerusalém mesmo, a cidade de Jerusalém, não tem dono. Ela é território universal. Só que, estrategicamente, ela é dividida, né? E tal, de um lado, os palestinos, do lado, é os judeus, mas ela não é de ninguém. Quando Trump retira a embaixada norte-americana de Israel, de Tel Aviv, e coloca Jerusalém, é como Trump estivesse fazendo. Jerusalém é a capital do Estado de Israel e não da Palestina. Tá? É isso que ele faz quando ele tira a embaixada e coloca em Jerusalém. E os palestinos fazem, puta merda, de novo essa treta, velho. A gente já aceitou perder Jerusalém para o mundo, mas não é perder para Israel, não. E aí começa novamente a treta, exatamente na fronteira entre Israel e Palestina. Beleza, galera? Que essa treta, inclusive, permanece até hoje e não está nem perto de acabar. Tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido sobre esse universo de Israel e Palestina. Ele pode estar muito presente na sua prova. Espero que eu tenha trazido conhecimento nesse domingo para você, tá? Com um pouquinho de atualidades. Te espero na próxima aula. Fica em casa e se liga, tá? A gente vai passar por isso. Estamos agora mais perto que nunca. Em breve estaremos todos juntos de novo. Eu acredito ali que em junho, tá? Pelo menos na metade de junho, a gente vai estar de volta. A gente vai estar aqui junto, presencialmente. Todo mundo com máscara, limpando a mão com álcool gel. Mas vamos estar junto novamente. Beleza? É isso, meu povo. Ó, yes. Lembra de mandar pra galera que não é nosso aluno, que está sendo videoaula todos os dias. Ah, posso falar, Matheus? Posso falar? Posso falar? 15 segundos. Espere aí que vem um aulão da Liga Geek CPV.
tá? Aguarde, aguarde, aguarde. Tchau. Oh, yes. É só um estágio pra dominação. Caras de